Então, pessoal, na aula de hoje iremos tratar sobre a diversidade na escola, né? Um tema muito corriqueiro, né? Ou seja, está presente no dia a dia de todos os professores, alunos, e também um tema muito complexo, né? Ele envolve vários, é uma rede, né? De várias, como o próprio nome fala, né? Diversidade são diferentes, né? Formas, diferentes meios, diferentes tipos de pessoa, né? E a escola, então, esse tema, né? Tratado pelos autores Elisandra e Elvio, no livro Didática, Escola e Política. Então, fiz um resumo, né? Espero que vocês tenham lido esse capítulo, quer dizer, esse tópico, né, do livro. Então, fiz um resumo do que os autores, né, colocaram, então, neste tópico do livro. Ele trata o seguinte, então, a sala de aula, né, a diversidade na escola, 2 pontos. A sala de aula como espaço de educação para a alteridade a partir de uma perspectiva intercultural, certo? Então, vamos entender, né, passo a passo, o que ele quer dizer nesse título, né? Ó, sala de aula como espaço de educação, ok, para a alteridade, vamos ver o que é a alteridade, a partir de uma perspectiva intercultural, ou seja, né, entender a sala de aula, né, o espaço da educação, numa perspectiva, a partir, né, dessa alteridade, quer dizer, para a alteridade, a partir do que? De uma perspectiva intercultural, ou seja, diferentes culturas. Então, vamos entender o que é alteridade, que o autor quis dizer com essa palavra. Então, a alteridade tem origem do latim, significa altere, alteritas, e significa natureza ou condição do que é outro, do que é distinto. Então, a alteridade é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo ser humano social interage e é interdependente do outro. Assim como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam, a existência do eu individual só é permitida mediante um contato com o outro. Então, a palavra alteridade traz esse significado do distinto, né? Da distinção, da diferença, associado com a questão social. Tá? Atrelada a essa questão social, né? Das relações sociais, né? Ou seja, esse conceito, né, como ele fala aqui, ele só é permitido mediante contato com o outro. Ou seja, então, essa alteridade a partir desse princípio das relações sociais. Então, né, voltamos aqui ao título, então, a sala de aula como espaço de educação para, né, as diferenças, ou seja, a alteridade, as diferenças, a partir de uma perspectiva intercultural. Então, agora a gente vai entender o que ele quis dizer com o que eles falaram, né, o que eles escreveram dessas diferenças que é encontrada na sala de aula, né, numa perspectiva intercultural. Então, a educação no contexto atual encontra muitos desafios, né? E aí os autores ressaltam a questão do preconceito e a discriminação.
atrelado a esses desafios na educação, no contexto atual. Continuando, em seu cotidiano, e dentre eles está o de promover respeito às inúmeras diferenças existentes, como as culturais, linguísticas, étnicas, de gênero, religião, raça, condições sociais, baseado no reconhecimento do outro em sua alteridade. Olha só. Repetindo, baseado no reconhecimento do outro em suas diferenças, né? Então, ele traz, os autores tratam da questão, né? Olha só, da interculturalidade, né? E aí temos várias interfaces, né, dessa interculturalidade, como ele colocou aqui, questões culturais, linguísticas, étnicas, gêneros, religiões, raças e condições, certo? Baseando-se, então, no reconhecimento do outro em suas diferenças, ou seja, reconhecer o outro como diferente, né? Então, existem, na sala de aula, vocês irão se deparar com essas diferenças interculturais, certo? E aí eu trago agora um exemplo da região, né? Então, por exemplo, até entre vocês mesmo na faculdade, a gente, né, tem gente que mora na cidade, tem gente que mora no campo, tem gente que é de uma etnia diferente, quilombola, outro indígena, né? Então, nós estamos em um meio, né, de alteridade, de diferentes, né, de diferenças e diferenças interculturais, o qual nós devemos o quê? Né, para manter um equilíbrio entre essas diferenças interculturais e principalmente o Brasil, né, nós temos, né, temos essa interculturalidade muito forte, né? Então, para manter um equilíbrio, é preciso o quê? Como o autor destaca, promover o quê? O respeito. Tá? O respeito é a palavra-chave para manter o equilíbrio intercultural, né, diante do quê? Da alteridade, das diferenças, né? Uma vez que os autores ressaltam, olha só, a educação no contexto atual encontra muitos desafios. E quais são esses desafios? Desafios de preconceito e discriminação, né? Então, e nós sabemos disso, né? A realidade é como o autor falou aqui, é o contexto atual, é atual, né? Não é o que aconteceu ou o que vai acontecer, não, é o que está acontecendo nos últimos anos. Então, a escola, né, é um ambiente intercultural diverso, né, em que essas diferenças, né, por muitas vezes, né, quando não tratadas, olha só, com respeito, elas caem no desequilíbrio, que é o choque, né, dessas relações interculturais, pode cair onde aqui, ó, no preconceito, né, que, como eu já falei em outras aulas, né, é um conceito pré-formado, né, de algo que às vezes a gente não conhece, né? Não é um conceito formado, porque um conceito bem formado é aquele que você estuda, é aquele que você lê, você discute, né? Outros autores discutem e cria-se um conceito. Quando a gente não sabe de algo, né? E aí opina ou fala sem ter um fundamento prévio, né, ter um conhecimento prévio e tal sobre o assunto, a gente pode cair num preconceito, né?
E então essas questões são tão minuciosas, né, muitas vezes, que passa despercebido no nosso dia a dia, né? Passa despercebido e muitas vezes a gente pode, né, em uma fala, se expressar mal e cair nesses preconceitos, né? Ou, ou da própria ignorância, né? Ignorância no sentido do não saber, ou do não conhecer, né? E daí vem o pré-conhecimento, um preconceito, certo? Então, essas questões, então por isso que o autor traz, e é muito atual esse tema, porque quem aqui não passou, já passou por um preconceito, né? Por algum preconceito, seja entre os próprios alunos, seja entre professores e alunos, alunos professores, professores colegas de trabalho, né? Ou seja, próprio ambiente também da escola, né? Diretores e outras instâncias, né? O merendeiro que está lá fazendo merenda. Então, o pessoal da limpeza, né? Então, existe uma rede, né, de intercultural nesses ambientes, nos ambientes de escola, trabalho, tá? Que o respeito é a palavra-chave para manter uma boa harmonia, certo? Continuando, então os autores falam que o objetivo do texto é compreender a questão da diversidade presente nas escolas e a importância da interculturalidade na educação, mostrando a possibilidade de usar o espaço da sala de aula para adotar tal perspectiva com o fim de promover uma educação para alteridade. Olha só, promover uma educação para as diferenças, né? Ou seja, a verdade, não existe uma verdade única, né? Uma verdade que você e não existe o dentro dessa perspectiva, né, de promover uma educação para as diferenças. Então, essas questões, né, interculturais, elas são de extremo que, olha só, importância, né, para a educação, certo? Então, é na sala de aula em que vocês devem trabalhar essas questões das diferenças, né? Além de você se deparar com elas, né, a gente trabalhar, porque pode ocorrer, né, relações, como eu falei aqui, né, não respeito que vai levar à desarmonia, né? E vocês, né, como futuros professores, terão que tomar providências, né, manter um controle na sala de aula, né, para manter um ambiente harmônico. E, né, como os autores tratam aqui, a palavra respeito é a palavra-chave para manter, então, essa relação, tá? Vejo que, né, diferentes culturas, a linguística, né? Às vezes a gente se depara com colegas de outros países, ou até mesmo, por exemplo, um indígena tem a língua, né, materna, então tem a questão linguística, étnica, né, de gênero, então questão de gênero, né, algo tão abrangente, né, que a gente vê hoje, né, os diferentes gêneros, né, masculino, feminino, os homossexuais, né, os transexuais. Existe, então, uma diversidade de gêneros, né?
E, além disso, né, aí temos as religiões, né, as questões raciais, né, e de condições sociais. Então, vejam que, para a gente poder formar esse conceito, né, um bom conceito, a gente tem que olhar para trás. Né? A gente tem que olhar para a nossa história. Ou seja, a humanidade, na Idade Média, né, antes da Idade Moderna, e na Idade Antiga, quer dizer, na Idade Média, né, principalmente, questão de gênero. Então, o gênero masculino era, naquela época, digamos assim, o preponderante, né? Eles, de certa forma, dominavam, né, toda a cadeia social, né? E o gênero feminino era tratado como de forma discriminatória, né? E, e até hoje, né? Se a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, questão lá do Afeganistão, está a maior polêmica, né? E preocupação dos países, né, de outros países, com relação ao Afeganistão, né? O Talibã vai dominar ali, quer dominar, vai, né? Pelo que tudo indica, o Afeganistão, e os talibãs, eles têm, né? Eles são, dentre, né, a cultura deles, as mulheres são muito discriminadas, né? E essa é a maior preocupação das próprias mulheres da região, né? Que não podem sair na rua se não for acompanhada por um homem, ou, ou por exemplo, uma pessoa do sexo masculino, pode ser uma criança, por exemplo. Eu vi relatos, né, de jornais, uma entrevista de uma juíza. Ela tinha, né, ela conseguiu, né, isso há um tempo atrás, quando nos Estados Unidos lá conseguiu, ou até antes, né, então alguns direitos voltaram, direitos, digamos, igualitários, né, em que elas, né, poderiam trabalhar e tal. E essa mulher se tornou juíza e tal, do Afeganistão, uma das poucas, e ela dando uma entrevista, agora já, acho que ela já tinha saído do país, falando que, olha, eu saí de lá porque não conseguia viver ali, pensar que a gente vai se retroceder a um modo de vida ali altamente discriminatório, né? Ela dizia, olha, eu era juiz e tal, mas eu não podia sair na rua. Eu não podia sair na rua sozinha. Para sair na rua sozinho, eu tinha que sair com o meu filho, uma criança, alguém do sexo masculino, um homem, mas sozinho não poderia. Então, e várias outras medidas discriminatórias, né? Então, veja que essa questão do gênero, né, o sexo masculino veio, então, disso desde da Idade Média, né? Quer dizer, seria uma classe hegemônica, né, nesse sentido, e com o passar dos anos, então, na Idade Moderna, agora a gente já observa a igualdade, né, de gêneros, né? E com isso, baseado em quê? No respeito, né? E não só agora entre homens e mulheres, né? Entre homens, mulheres, homossexuais, né? Transsexuais, que sempre existiram, né? Sempre existiram. Não é de agora, mas que agora cada vez mais, né, ganham pauta e estão presentes em todos os meios, certo? Então, é preciso a gente resgatar a história para poder, né, entender, por exemplo, a questão e ressaltar, né, por exemplo, a questão do feminismo, né, por que o feminismo, né, e tal. Então, diante
dessa imagem machista, né, que a nossa sociedade tinha, né, e algumas regiões ainda prevalece, é que precisa existir, né, outros movimentos para que se possa ter direitos iguais, certo? E nisso eu estou tratando de gênero, mas vamos olhar na história também a questões raciais, né? Então, questão da raça. Os brancos, né, por exemplo, quem de pele branca, né, existem uma hegemonia em relação aos de pele escura, preta. Então, vejam só, isso, digamos, a partir da idade, né, média, e foi avançando, né? Isso na idade média, né, já existia escravidão, então tinha esse sistema, né, que foram de escravidão, de preconceito contra os negros, e aí a classe branca, né, iam, digamos assim, eram os hegemônicos, né, a classe, digamos, que dominava. Mas se a gente pegar a questão da cor, né, se a gente observar cientificamente, é uma questão de pigmentação, né? Os homens sapiens, os primeiros ali, da nossa espécie, ao sair da África, eram todos de pele escura, né? Todos nossos ancestrais eram de pele escura, né? E tinham bastante melanina, né? Porque as temperaturas eram altas, né? Geralmente ali na região tropical da África. E então, quando eles passaram, né, para outras regiões, migraram para a Europa, para a Eurásia, então a pigmentação ao longo dos milhares de vários anos, né, de milhares de anos, foi então adquirindo uma outra, foram perdendo essa melanina e tornando-se de pele clara, né? Porque são países, são regiões, né, de mais temperadas, né? O clima temperado, então por isso, né, que simplesmente, mas todos nós na origem, né, os nossos ancestrais eram de pele escura, tá? E então é uma questão, até hoje a gente fala de questão racial, todos os dias se fala em questão racial e hoje se fala, né, do racismo sistêmico, né? Então isso está tão encruado, infelizmente, no nosso sistema, que é uma coisa que tipo assim, se a gente não parar para ler, para entender, para escutar as notícias, né, a gente se pega dentro de uma, né, desse sistema pré-consolidado, né? E então é por isso que é importante o conhecimento, né? É exatamente isso que eu falei, olhar para a história, olhar para trás, para a gente entender como esses padrões eles foram sendo consolidados, né? Como eles foram formados e como nós temos que desconstruir isso, né? Ou pensar em relações harmônicas para se viver hoje, certo? E o mesmo com as questões de condições sociais, né? Os mais ricos, né? Sempre preponderaram acima dos mais pobres, né? Se existem ricos é porque existem pobres, tá? Então, a desigualdade de renda é uma questão que veio também, né, com todas esse crescimento, né, ao longo da Idade Média para a Idade Moderna, e foram ainda vieram, né, e infelizmente em algumas regiões estão mais fortes, outras regiões, né, já se igualaram, já se desconstruíram muitas dessas questões, mas é aquela coisa, é algo que é atual, né? Como o autor colocou aqui, ó, são
o contexto atual, né? Quem não lembra do George Floyd, que foi, né, morto por policial branco nos Estados Unidos? Isso foi ano passado, né? E veja que o movimento foi mundial, né, de contra esses atos de preconceito racista, né? Então ainda está presente, né? Não adianta fingir que não existe, não, está presente. Só que é essa questão que os autores trazem que a gente deve trabalhar, como trabalhar isso, né, e entender essas relações em sala de aula, tá? Então, assim, a sala de aula torna-se um local propício para o reconhecimento das diferenças de cada grupo sociocultural e formar cidadãos críticos que aprendam a tratar o outro com alteridade nas relações sociais. Então, as diferenças existem, não pode ignorar isso. Só que nós temos, como o autor coloca, que aprender a tratar o outro, né, com respeito, tá? E, como ele fala aqui, a sala de aula torna-se um local propício para isso, né? Para a gente construir essas relações de respeito, certo? Entre os grupos, os diferentes grupos socioculturais. Tá. Então, o autor, né, os autores trazem a questão da discriminação e do preconceito, e eles falam o seguinte: vários estereótipos são criados em relação a tudo que se torna diferente dos padrões hegemônicos. Lembra que eu falei dos padrões hegemônicos do passado, né? E aqueles padrões, por exemplo, né, o machismo, o branco, né, preponderando sobre a pele escura, o preto, o rico com relação ao pobre. Então, são padrões que foram criados, né? Então, esses estereótipos, né, criados, né, em relação a tudo que se torna diferente, e parte da sociedade utiliza justamente dos padrões de significações que consideram corretos e que estão de acordo com suas percepções e culturas para qualificar um outro grupo sem considerar o seu contexto e sua intencionalidade. Então, é aquela questão, né? É o preconceito, né, que ele fala aqui sobre. Então, quando a gente age, quando ele fala aqui, ó, parte da sociedade utiliza justamente desses padrões, né, hegemônicos de significações que consideram-se corretos e que estão de acordo com as suas concepções e culturas, né, para qualificar outro grupo, ou seja, para julgar um outro grupo, sem considerar os que olha só, o contexto, o conceito, né, e a sua intencionalidade, ou seja, então, quando as pessoas, né, criam esses estereótipos, tá? Então, daí que gera, por isso que, né, que gera essa discriminação, esses preconceitos, certo? Porque, muitas vezes, a gente se considera o dono da verdade, ou a gente considera que o que a gente acha é o correto. Muitas vezes não é, né? Então, aí a gente pode cair numa questão de discriminação, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões e, né, e não julgar, né? Quando ele fala aqui, ó, essas questões estão de acordo com a concepção e cultura para qualificar um outro grupo, né? Então, ter muito cuidado nessa questão do julgamento, porque é algo que pode levar a uma discriminação. Então, o Fleury, em 2003, né, ele aponta o seguinte, que este problema
de encontro e de conflito de cultura é antigo, como eu falei. E só recentemente que passou a haver um amadurecimento da sensibilidade para com o tema das diferenças culturais, movimentos feministas, né, a homossexualidade, a questão do negro, né, do racismo sistêmico, tá? A crise de identidades. Então, né, então como eu já falei, né, anteriormente, e o Fleury coloca aqui, né, com muita proeminência, né, quando ele fala dessas questões aqui, olha, do amadurecimento, da sensibilidade, né? Então, hoje, né, nas últimas décadas, é que a gente vem questionando, né, o porquê desses padrões hegemônicos, né? Por que ainda existem esses padrões hegemônicos e não uma interculturalidade, né? As diferenças, os respeitos entre as diferenças, né? A igualdade dessa diversidade, tá? Então, é um assunto bem atual que vem que todo ano né, mais assuntos e assuntos, né? A gente ano passado falou do George Floyd. Esse ano está vendo aí a questão do Talibã no Afeganistão, em relação, né, com relação aos não direitos, né, femininos, né? Então, o que será que vem ano que vem, né? A termos mundiais. Então, é uma questão que vai estar, né, no nosso cotidiano. E é isso que o autor traz. Né? Como vocês irão lidar com isso na sala de aula? Então, no cotidiano escolar, é possível observar que a discriminação e preconceito podem estar presentes no discurso e atitudes de vários membros da comunidade escolar, sejam alunos, sejam professores, sejam os técnicos administrativos, dentre outros. Então, como eu falei, né? Existe vários membros, né, na comunidade escolar e a discriminação, o preconceito, né, eles podem existir em todos os níveis, né, entre professores e professores, como eu já falei, entre alunos e alunos, professores e alunos, técnicos e professores e alunos. Então, é algo que deve ser entendido dessa forma complexa, né? Diante das diferenças, da alteridade, né, intercultural, certo? Seja por posição, né, aqui ó, aluno, professor, aluno, né, ou seja numa mesma posição, né, entre os próprios alunos. Vocês, por exemplo, como falei, né, às vezes vão ter que vai separar uma briga porque o outro chamou o outro de alguma coisa, que o outro não gostou, e foi preconceituoso. Então, você vai ter que lidar com isso, né, como professor. E como lidar com isso? Né? Então, essa discussão dessa aula é bom para que a gente possa refletir, né, sobre essas questões. E, como ele falou, né, uma das respostas está na questão do respeito. E também no quê? No contexto, né? Quer dizer, em a gente poder formar um bom conceito sobre esses assuntos, que é complexo, né? Formar um bom conceito, um bom embasamento teórico, porque quando ocorrer, digamos, na sala de aula, você ter amadurecimento, né? Ele até falou aqui, ó, amadurecimento para você lidar com essa situação, saber resolver a situação, né? Então, tanto para você como
poder resolver, como às vezes pode acontecer com você, e você também saber resolver, né? De forma que não seja agressiva, de forma que não seja desrespeitoso, né? Porque uma vez que uma pessoa te desrespeita, isso não te dá o direito de você desrespeitar o outro, né? Então, não é fácil. Não é fácil, porque a nossa primeira reação é agir, né? Querer magoar o outro, é querer atingir da mesma forma. Mas não é assim. Não é assim que se constrói relações harmônicas, amadurecidas, né? Dessa forma. E sim com respeito, educação, educação e outras, digamos, e outras, como é que eu posso falar? Igualdades, né? A gente tratar o outro como igual, tá? Então, a diversidade na educação, então, onde há diferença, quer dizer, onde há diversidade, há diferença, certo? Esse tópico é bem interessante. Porque, olha só, ele fala o seguinte, onde há diversidade, né, há diferença. Ok, a gente compreende. Diferença não é marca do sujeito, mas sim uma marca que constitui socialmente e que, infelizmente, né, ser diferente ainda significa ser excluído, né, e ou subrepresentado nas instâncias sociais e passa a influenciar algumas atitudes de discriminação na sociedade. Tá? Então, veja que, como ele traz aqui, ó, cadê? Mas sim uma marca. Diferença, né? Ser diferente não é uma marca, tá? Não é uma marca do sujeito, né? E como ele traz assim, traz aqui, né? Infelizmente, ainda hoje, né, a diferença ainda significa ser excluído, né? E pelo contrário, né? Que ele quer dizer que a diversidade é a inclusão, né? Os diferentes, todos os diferentes devem ser tratados igualmente, né? E para que não ocorra exatamente isso, a exclusão, tá? Seja exclusão de um indivíduo ou de um subrepresentante de um status social, né? Então, ainda hoje há dificuldades em conviver com as diferenças provocadas pelas relações de conflitos e preconceitos, né? Muitas vezes, preconceito está enraizado na gente, né? E a gente nem se depara, né? Às vezes vem da família, né? Às vezes o nosso pai é preconceituoso, às vezes é a mãe, ou o pai, ou um tio, um avô, e aí a gente, de tanto escutar aquilo no ambiente familiar, a gente começa a repetir os erros, alguns erros, né? E não se depara em algumas questões que às vezes parece ser besteira, mas não é. Né? Não é. E para quem sofre o preconceito, então a pessoa ela sente aquilo, né? E você às vezes a gente não, às vezes a gente está tão enraizado naquele padrão hegemônico que a gente simplesmente acha aquilo natural, mas não é. Então são essas questões que os autores eles trazem para a gente refletir. E aí ele fala aqui, ó, não é porque na diversidade há diferença que esta não pode ser tratada como igualdade. Então, é o que eu acabei de falar, né? A diversidade, há diferença, mas temos que tratar o próximo de forma igual, né?
com respeito, tá? Para que exatamente não ocorra aqueles padrões hegemônicos, certo? E equidade, né? Igualdade e equidade de direitos, certo? A fim de promover atitudes de alteridade entre os seus membros e uma educação com qualidade que derrube as barreiras do preconceito. Ou seja, de fato, a igualdade não está oposta à diferença, e sim à desigualdade e padronização, certo? Então, parece, às vezes parece um pouco confuso, mas não é, né? Quando a gente entende que diversidade, né, é a diferença e que essa diferença deve ser tratada com igualdade e equidade de direitos, certo? Porque, como ele fala aqui, ou seja, de fato, a igualdade, né, não é oposta à diferença. Tá? Então, isso eu destaquei aqui porque igualdade não está oposta à diferença. Né? E a igualdade não está oposta à diferença, e sim à desigualdade e padronização. Então, essa questão que ele traz aqui, que eu achei bem interessante. Né? Por mais que as coisas sejam diferentes, as pessoas, intercultural, as diversas relações, né? Como a gente falou, religião, às vezes um tem uma religião, tem etnia, tem que mais? Condições sociais, raciais, sexualidade, tão diferente da gente que a gente, quando vê aquilo, a gente toma um choque, né? Um choque, porque é muito diferente do nosso modo de vida, de ver as coisas, de pensar às vezes, ou de ser, né? Então, eu me deparei muito, vi assim na pele isso, quando fui morar em São Paulo. Eu, como nasci no Nordeste, né? O Nordeste tem um padrão muito forte de machismo, né? E outras questões. Mas, quando eu fui morar em São Paulo, que eu, nossa, vi aquela diversidade cultural imensa, que você vê assim, nossa, de gênero, de cor, de raça, de tudo, você fala, nossa. E eu achava aquilo diferente e assim, a gente vai aprendendo a manter relações harmônicas, né? Porque o diferente te choca, mas é esse chocar, como o autor fala aqui, que você não deve tratar de forma com desigualdade nem criar padronização, e sim tratar de igual para igual, com igualdade, porque a diversidade leva, por mais que sejam as diferenças, essas diferenças devem ser tratadas, né, com equidade de direitos, né? Isso é muito interessante, tá? E exatamente para quebrar aqueles padrões hegemônicos, né? Então, isso nós iremos nos deparar, né, na sala de aula, na rua, no trabalho, né? Todas as esferas. E é para a vida da gente que a gente deve levar essas questões, né, para de quebra de paradigmas, né, de formar conceitos, né, entender essas relações, esses conceitos, né, de forma sólidas, olhar para o passado para que a gente possa entender o presente, né, e construir essas relações harmônicas de respeito. Então, como docentes, temos uma grande possibilidade de desenvolver propostas pedagógicas que venham reduzir e abolir as barreiras do preconceito. Em escolas que estão repletas de culturas que muitas vezes são menosprezadas pela cultura dominante. Então, infelizmente, né, existe, né, em alguns ambientes escolares ainda como ele fala aqui, cultura dominante, né, que são aqueles padrões hegemônicos que a gente já conversou.
e que, infelizmente, esses padrões hegemônicos, né, ou a cultura dominante, menosprezam ainda os desfavorecidos, né, ou os diferentes. E aí, como ele fala aqui, ó, abolir as barreiras dessas diferenças, desses preconceitos gerados. Então, como docentes, né, olha só, como docentes, então, é de grande responsabilidade a gente poder, né, vocês terem o amadurecimento, né, ou seja, um estudo, né, dessas questões para poder, né, saber lidar com isso como docentes. A diversidade abrange, alguém quiser falar, tá, pessoal? Fique à vontade para interromper, professora Flávia também, tá bom? Fazer alguma colocação, fique à vontade. Então, dando continuidade, a diversidade abrange as diferentes condições étnicas e culturais. A diversidade abrange as diferentes condições étnicas e culturais, as desigualdades socioeconômicas, as relações discriminatórias e excludentes presentes em nossas escolas e que compõem os diversos grupos. Tá? Então, assim, a diversidade abrange tudo. Né? É como a gente estava falando, vão existir, pode existir, né? Não que vão, mas que pode existir esses padrões, né, hegemônicos ou uma cultura dominante e ter uma cultura, uma outra, né, vários outros grupos que são tratados de forma desiguais. Então, isso vai existir. A diversidade é um pouco disso, tem tudo. Né? E é isso que ele fala nesse parágrafo, que a diversidade abrange todas essas diferenças, né? Todas as diferenças. Então, que vão existir, né? Questões de discriminação, né? Desigualdade socioeconômica, dos excludentes, tá? E tudo isso, então, compõe os diversos grupos, os diferentes grupos que devem o quê? Saber, né, de forma equilibrada, se relacionarem, certo? Então, essa é a diversidade, certo? Importância da educação intercultural. Então, diante da complexidade que é lidar com as diferenças na sala de aula, a educação intercultural se torna válida para ser discutida, refletida e ampliada nos espaços educacionais. Uma vez que ela tem a capacidade de fomentar o diálogo e a relação entre as culturas, contribuindo no processo educacional com ações que refletirão na promoção da alteridade em sala de aula. Então, ele destaca a educação intercultural. Né? Veja que a educação intercultural trata, né, dessas diferenças, né, das diferenças interculturais, certo? Olha só, que tornam-se válidas para ser o quê? Discutidas. Então, não devemos, não vamos falar disso, não vamos falar desse assunto para não gerar um preconceito, não vamos tratar disso para não gerar inconvenientes. Não, não é assim. Né? O autor, ele traz esse tópico, né, esse parágrafo, para dizer o quê? Que isso deve ser discutido, né, essas questões da educação intercultural, discutidas, refletidas, né, e praticadas, né, nos espaços educacionais, certo? A fim de quê? De promover o quê? Olha só, o diálogo, né, o bom diálogo, as boas relações, né,
construída a partir do respeito, né? E entre as diferentes culturas, né? Que a gente já vem falando, a questão étnica, raça, raça, condições sociais, entre outros, certo? Porque essas diferenças, elas sempre vão existir, né? Porque é a diversidade das coisas, tá? Então, quando o sujeito tem a oportunidade de interagir, né, com culturas diferentes, é possível que ele mude a sua forma de compreendê-las, assumindo outros pontos de vista a partir de uma nova interpretação da realidade. Assumindo um outro ponto de vista a partir de uma nova interpretação da realidade ou da relação social que está no seu meio de convivência. Tá? Então, assim, quando as pessoas, né, já têm uma discriminação, né, vamos dizer, discriminação racial. Então, e como eu falei, daquela questão da família, muitas vezes já está na família, né, que é passado, e você está preso, né, naquela, digamos, cultura dominante e tal, então tá. Então, quando existe essa oportunidade de interagir, muitas vezes, né, aquilo que já estava enraizado na gente, ele tende a vir para fora. Se não, ele tende a vir para fora. A gente pensa, ou às vezes quer agir, mas não, eu não posso, porque sabe que vai agir com né, vai causar uma relação desarmônica ali, uma discriminação, um preconceito, mas às vezes vem, né, no pensamento. Então, essas coisas a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar para que amadurecer, né, e amadurecendo. E como é que a gente trabalha isso? É tendo relações. Relações é o quê? Oportunidade de interagir com essas diferentes culturas, né? E que ele possa, mude a sua forma de compreendê-las, tá? Assumindo outros pontos de vista, tá? A partir de uma nova interpretação da realidade ou da relação social que está no seu meio de convivência. Então essas quebras, né, desses padrões vêm exatamente com isso. Quando a gente fundamenta o conhecimento, né, exatamente para ter um fundamento prévio bom, para não criar um preconceito, e pratica isso através das relações, né? Então, e escola é um ambiente, assim, principalmente adolescentes, que essas questões são complexas, né? Porque, vejam, até hoje a gente ainda são adultos, não tem idade, né? Tem pessoas de idade mais velhas que são irredutíveis, né? Você pode falar sobre, por exemplo, eu tinha uma pessoa da minha família que era totalmente preconceituosa. E quando eu falava com ela sobre tal assunto, não, mas isso não sei o que, não. Então, não importava. Então, assim, tem coisas que, desde os mais velhos, tem os mais novos também, né? Muitas vezes que já vem, como eu já falei, né? Com algo enraizado da família, então não é fácil, é algo muito complexo que deve ser fundamentado e trabalhado, né? Exatamente como ele fala aqui, para que a gente mude as formas de compreender, né? Assumindo outros pontos de vista, certo? Então, para se consolidar a proposta, né, de inclusão da educação intercultural, é preciso, então ele destaca 3 pontos, né, no caso voltado para a educação. Realizar o princípio da igualdade, então, igualdade,
né? Como ele falou, diversidade, né? Onde há diversidade, há diferenças. Onde há diferenças, então essas relações devem ser tratadas com igualdade, né? Igualdade, equidade de direitos, né? Então, por você estar num status, ou, sei lá, eu como professor, não me dá o direito de tratar você diferente, né? Não dá, né? Mas eu já passei por muito preconceito, né? Assédio, né? Já me deparei com isso, por exemplo, numa universidade, por exemplo, estudei na USP, né? Uma universidade que está no ranking aí do Brasil, uma das melhores. Só que lá dentro, muitos professores acham que são os deuses, né? São semideuses. Estão nem aí para quem, né, estudantes está ali e tal. Eu estou dizendo alguns, né? Não são todos. É alguns. Então, sempre vai haver essas diferenças. Vem lá, a diversidade e a gente vai lidar com isso, né? Eu já passei por assédio moral de professor com relação a aluno, né? E, e isso era uma coisa que, nossa, algo que, assim, que eu tive que trabalhar, né? Eu tive que trabalhar muito para não exatamente revidar, né? Conforme aquela pessoa queria que fosse, para que gerasse atritos maiores, coisas do tipo. Então, não é fácil, né? A gente. E isso vai desde, como no meu caso, na época que eu era aluno, né, com um professor. E já tinha outros professores, nossa, que, tipo assim, eu tive um orientador que ele me tratava de igual para igual, né? E o cara era um dos melhores no Brasil e no mundo, né? Em referência no assunto que ele pesquisa até hoje. Então, aquilo, para mim, era de uma tal... aquela relação, né, com esse professor que eu tinha, que ele tratava de igual para igual, aquilo, para mim, era uma coisa assim, nossa, você claro que todo mundo tem os defeitos, mas nessa questão era fantástico, porque ele tratava de igual para igual, então não tinha diferença. E isso, né, fez com que eu também a gente possa, né, se espelhar, né, nessas atitudes, né, no modo de ser. E hoje eu tento também passar um pouco disso, de ser igual a vocês. Não há diferença, né, entre a gente. Vocês serão professores amanhã, tá? No ano que vem, quer dizer, ano que vem vocês serão os professores, a gente vai ser colega, a gente pode, né, de repente, se encontrar numa sala de aula, você, professor de uma disciplina ou de outra ali naquela escola, por que não? Né? E se não for, se estiver na rua, somos iguais, né? Não há status, o professor, não, somos iguais. Então, essas relações de igualdade e respeito, elas são relações harmônicas em que, por mais que haja a diversidade, ou seja, a diferença professor-aluno, aluno-professor, ou diferentes outros status, essas relações, elas devem ser tratadas como, é isso que o texto está falando, de igual, né? Igual para igual. Então, ele fala aqui, né? Realizar o princípio da igualdade, certo? Tá. Segunda questão, ele fala de reelaboração dos livros didáticos com técnicas e instrumentos multidisciplinar. Então, aqui ele já fala dos recursos didáticos, né, de técnicas, que é uma outra, né, existem várias abordagens também para se tratar, né, dessa forma da educação, né, intercultural. A formação e requalificação dos professores. Essa questão da formação e requalificação é interessante porque, assim, por exemplo, comigo, né? Então, eu me formei quando? Eu me formei em biologia, eu tive disciplinas de licenciatura, mas depois não tive mais contato com essas disciplinas, né? E
E agora, né, que eu voltei, depois de vários anos, né, sei lá, depois que eu me formei já tem uns 7, 8 anos ou 9 anos atrás, e, e agora eu estou como professor. Então, a formação e requalificação eu acho muito interessante, porque foi por meio dessa disciplina, né, com a professora Flávia, que eu comecei a estudar esses assuntos, né, é, esses assuntos didático-pedagógico, né, essas questões interculturais, porque eu tinha nesse meio de campo, né, perdido ou dedicado a outras coisas. E essa requalificação, que eu até considero uma requalificação minha como profissional, muito enriquecedora, né? Porque eu estou aprendendo, né, tópicos didático-pedagógicos muito interessantes, de relações sociais, que muitas vezes, como eu já falei, de exemplos meus, né, que já aconteceram comigo, e, e que vai acontecer, e que a gente está propenso, e que a gente, né, entender e ler e tomar como base, ter uma base, né, de conceitos, isso é muito bom porque nos prepara cada vez mais para lidar com essas diferenças, né, de saber como lidar, de amadurecimento, né? Então, eu agradeço muito a professora Flávia, né, pela oportunidade de aprender, ela sempre muito atenciosa, né, quanto aos materiais, prepara com o maior cuidado, né, cuidado na leitura, na seleção de material para você. E a professora tem uma experiência, né, no assunto, na disciplina, né, didático-pedagógica. Então, é algo que sempre a gente está aprendendo, né? Eu estou aprendendo, aprendo também com vocês, né? O dia a dia também é muito enriquecedor. Então, para finalizar, né, vamos fazer as considerações finais. É de suma importância que a escola elabore propostas, né, debates, reflexões, que venham atender a diversidade e as diferenças culturais na escola. Então, né, é o que eu falei, não dá para esconder, né, não dá para fingir que não está acontecendo, porque está acontecendo. E a gente deve, quanto mais a gente questionar, quanto mais a gente perguntar, quanto mais a gente debater, refletir, mais a gente vai sair da ignorância, mais a gente vai quebrar preconceitos e discriminação. Só lembrando que quando foi segundo assisti o Roda Viva. Roda Viva é uma reportagem, né, muito tradicional da TV brasileira e sempre traz um convidado diferente. Aí trouxeram o governador de São Paulo, Dória. E eu lembrei aqui que ele falou da questão dos livros, né, livros didáticos, com técnicas e instrumentos multidisciplinares. E aí eu lembrei que houve uma pergunta de um repórter, ele falou assim, por que na época tal você surgiu lá um assunto, não lembro agora se era homossexualidade e tal, que vinha nos livros. E é um assunto muito ainda debatido, né? É um assunto que tem N visões, né? Aí ele fala, não, eu falei assim, de acordo com as questões lá, que eles não liberaram aquele conteúdo dentro do livro. Mas ele disse, não, mas questões para interação de grupos culturais distintos, né, chamando atenção para o reconhecimento e valorização do outro em suas diferenças e identidade. Então, é interessante, né, vocês como futuros professores também trabalharem isso, né,
trabalharem, formar, por exemplo, um trabalho em grupo. Então vamos fazer grupo de com esse aqui, grupos culturais distintos, diferentes, né, para que eles possam trabalhar juntos e assim, né, construir relações harmônicas ali, né, saber trabalhar um com o outro. E isso vai enriquecendo, né, aquela questão que eu falei de praticar, né, de você praticar para construir um amadurecimento das relações, baseado em respeito. Ao tratar a educação a partir de uma perspectiva intercultural, é possível promover um diálogo crítico com as diferenças, as quais precisam ser reconhecidas, porque cada grupo tem, sim, a sua particularidade. E, ao mesmo tempo, possibilita reconhecer que a diferença não autoriza tratar o outro com desigualdade. Então, essa frase é chave, né? Quando a gente fala assim, a diferença não autoriza tratar o outro com desigualdade. Né? É exatamente o contrário. A diferença, né? Por existir diferenças com ou sem diferenças, né? A gente tem que tratar o outro, né, de forma igual. Não só porque um é igual ao outro, quando as coisas são iguais, mas quando diferentes, sim, também. Né? Tratar de forma com equidade de direitos, certo? Então, isso é algo que deve ficar marcado, né? Que marcou, no caso, que marca, né? Uma das conclusões dos autores. E, por fim, todas as pessoas merecem e devem ser respeitadas e valorizadas em sua diversidade, sendo tratadas com igualdade e equidade de direitos. Então, é isso. Essa frase, né, final resume tudo, né, o que ele tratou nesse tópico. E é sempre enriquecedor, né, ler esses textos, porque eles nos fundamentam, né, e nos preparam e nos capacitam a lidar com as diversas situações em sala de aula, em trabalho, né, no meio familiar, porque vocês são, a palavra é educadores, né? Quando a gente fala educadores, não importa, não é só na sala de aula, às vezes você está na sua casa, você como um educador, né? Se algo, se, por exemplo, seus pais ou alguém tiver, né, agindo com preconceito, vocês como educadores podem, né, às vezes esclarecer, né, trazer, né, conhecimento, né, para essas pessoas e de forma madura, né, de forma respeitosa, né, tratando de igual para igual. Então, em todas as esferas, tá? Então, isso nos torna pessoas melhores, né? Relações melhores, relações harmônicas, relações com base em respeito. Bom? Então, pessoal, era isso que eu acho que é o último, isso. Um pouco, né? Um resumo do texto. Espero que vocês tenham gostado do texto também. E estamos abertos a perguntas, a questionamentos, né? A colocações, né? Professora Flávia também, se quiser fazer alguma colocação. Muito bom, professor. Esse texto, ele é um texto que, mais uma vez, né, traz essa reflexão para a gente. E não, às vezes a gente pensa, já trabalhou, mas precisa trabalhar, precisa discutir,
porque que algumas dessas questões, elas são estruturais, né? O racismo estrutural, né? O machismo estrutural, um preconceito contra pessoas de diversas outras etnias, índios, pessoas também em relação à questão de gênero, são coisas que são estruturadas e enraizadas na sociedade e em nós. Então, algumas pessoas falam, eu não sou machista, ou eu não sou preconceituoso, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas uma hora ou outra a gente acaba sendo, né? Xenofobia, preconceito com religião, tem muito disso, né? Então, nós temos que pensar, temos que ler sobre isso. Você falou muito bem, né? Identificou as, como que eu posso dizer, situações, exemplos. Foi muito boa a fala, professor. E também trouxe essa reflexão mais uma vez para nós, e principalmente aplicou na profissão, né, deles, futura profissão deles e nossa profissão docente. Porque é uma profissão que nós vamos mexer com isso o tempo inteiro, a gente trabalha com isso o tempo inteiro. Né? E quando a gente está presencial na sala de aula, tanto na universidade quanto na escola, quase cotidiano a gente vivenciar situações com algum tipo de preconceito. Eu já vivi, você já viveu, como já falou, né? E eu tenho muitas pessoas que eu convivo, né? Que não é da família, né? Familiares mais distantes um pouco, alguns, que são muito preconceituosos. Na fala você vai filtrando, né? Esse final de semana mesmo eu falei, algumas falas muito racistas, e eu falei, vocês são racistas, vocês estão sendo racistas. O racismo é isso aí que vocês estão expressando. Então, nós não, ou eu explicando para eles, não existe espaço para nós vivermos uma sociedade racista mais. Nós precisamos nos considerar, somos pessoas e respeitar a história de cada um, né? Então, eu falei sobre isso, falei sobre feminismo também, né? Porque eu acho que não é você ser um extremista, mas você lutar pelo seu espaço. Eu falei, eu tenho pé no feminismo, porque a mulher, ela precisa lutar pelo seu espaço. E nós constantemente temos uma perda de espaço, né? Às vezes de fala, às vezes de espaço. Né? As mulheres, elas têm conquistado mais a aspectos profissionais, mas mesmo assim, mesmo na profissão professor, por exemplo, eu já, lá na UEG mesmo, foi feito levantamento que as mulheres são as últimas a fazerem pós-graduação, justamente porque elas cuidam da casa, elas cuidam dos filhos, elas cuidam do marido, e as mulheres que geralmente fazem porque às vezes não tem essas responsabilidades, né, ou porque peita tudo e larga de tudo para lá, né, então nós ainda temos uma pouca qualificação, lá na UEG foi discutido isso há alguns anos atrás, gerou um monte de burburinhos, nossa, por que as mulheres são as que têm menos qualificação? É justamente por isso, né, porque para você fazer, né, professor, um doutorado, por exemplo, eu ainda não fiz, mas é por isso, como que eu vou fazer? Eu vou largar o meu filho, ou a minha casa, né, os meus filhos, marido, então você fica esperando a hora ideal de você fazer, que é quando tiver mais crescido, quando tiver uma pessoa uma hora que você possa contratar alguém para cuidar da sua casa. Então, infelizmente, nós mulheres ainda temos que lutar muito, né? E
tudo, né? Nós temos xenofobia com pessoas do Nordeste, pessoas do Norte, e como você falou, né, professor? Então, nós precisamos mudar a nossa visão, mas ela na prática mesmo. Porque às vezes a gente pensa, nossa, isso é tão discutido, eu não sou preconceituoso, muito pelo contrário, eu sou totalmente, uma pessoa totalmente antenada, mas muitas vezes na prática a gente não é, né? Então, parabéns, professor, pela fala, obrigada pela aula, e, e eu, eu queria reforçar, porque acho que ficou meio confuso, professor, eu quero até te pedir desculpa. Gente, vocês vão responder o e-mail de presença e o formulário, porque eu não estou tendo acesso ao e-mail, né? A gente pede para vocês fazerem com cópia e vocês não estão fazendo. Alguns fazem, né? Na última aula eu recebi 3 presenças, 3 responderam para mim. Então, por isso que eu fiz o formulário. Então, o formulário eu vou me organizar, talvez na próxima aula a gente consiga mexer no e-mail, né, professor? E respondam o e-mail que o professor mandou para vocês. Porque ele tem que fazer o registro dele no diário e eu tenho que fazer registro no diário também, tá bom? Mas muito obrigada pela aula, professor. Disponha, professora. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação, citar algum exemplo, acontecimento? Para mim ficou bem tranquilo. Consegui anotar as coisas aqui, ficou bem de boa. Bom que já vai preparando, né, essa questão do preconceito, o que a gente vai enfrentar lá na frente, como é que lidar com essas situações que a gente vai ter, né? Ficou bem claro. Isso, legal. Realmente. São questões que muitas vezes nos pegam de surpresa, né? E que está no nosso dia a dia, né? Então, quando vocês se depararem, né, com esse tipo de situação, agora vocês vão, né, saber refletir um pouco mais, né, pensar, né, fundamentar. Opa, ué, a gente lembrei daquela aula lá que a gente teve de prática de ensino, tal, daquele debate, daquele assunto. Então, essas questões são interessantes para que a gente possa amadurecer, né, como pessoa, como, né, educador, profissional, ok? Então, acho que a gente pode finalizar a aula, né, professora? Podemos sim. Aí